Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais um Exercitando. Eu sou a professora Juliana e estarei com vocês junto à correção de Geografia. Vamos então dar início à nossa aula. Estamos na aula 164, na correção do Exercitando. Essa é a parte 2 e vamos iniciar hoje com Geografia. Ficamos então a partir da questão 17 para iniciarmos a correção. Na questão 17, que é uma questão feita aqui pelo banco de dados do CMEAN, a pergunta informa: assinale a alternativa que aponta corretamente o nome da capital dos Estados Unidos da América. A gente sabe que os Estados Unidos é um dos maiores países do mundo em questão de território, né? Ele configura entre os 5 maiores países em relação à sua área. Várias das suas cidades vão se destacar por diversos motivos devido à sua forte economia também. Então vamos ter cidades que vão estar destacando o setor financeiro, vamos ter os centros políticos, vamos ter também aí a indústria cinematográfica, mas, no entanto, apenas uma dessas opções é realmente a capital dos Estados Unidos. Então ficou para vocês 4 opções para vocês indicarem a correta. E a letra A informa que é o Washington DC, a letra B informa que é a cidade, que é a Nova York, a letra C informa que é Miami e letra D é Los Angeles. Então aí, o que vocês acreditam? Vocês tiveram ao longo da nossa aula sobre os Estados Unidos, que foi até comigo essa aula, e a gente estudou diversas informações sobre os Estados Unidos. A gente conseguiu sim verificar que os Estados Unidos é um território grande, ele vai estar ali dividido, iniciou bem pequenininho, e depois ele foi se expandindo saindo de uma costa, da costa leste, até a costa oeste dos Estados Unidos. E ainda conseguiu também agregar territórios que não fazem parte do mesmo território, ou seja, com terras contínuas. A gente tem territórios dos Estados Unidos que estão soltos, né? Não fazem parte, não estão ligados à mesma porção de terra. E aí a gente pode verificar então qual seria a resposta correta. Qual então é a capital dos Estados Unidos? E a gente informa que a capital dos Estados Unidos está na alternativa A. Washington DC é a capital oficial dos Estados Unidos. O que a gente pode comentar sobre o nome ainda sobre Washington DC? Washington, ele é o nome que veio de homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. E o DC é uma sigla que significa Distrito de Colômbia. Esse Colômbia é em homenagem ao Cristóvão Colombo, que foi os primeiros a chegar a esse território da América. Então aí homenagearam tanto o primeiro presidente como também aí em comemoração ao navegador Cristóvão Colombo. E aí, o que quer dizer esse Distrito de Colômbia? É algo diferente? É a mesma coisa que o nosso aqui, Distrito Federal. Então, ele tem o mesmo status. O Washington DC, Brasília, que também vai ter o nosso Distrito Federal. Certinho? Então, essa é a correção da nossa questão 17. Vamos seguindo agora para a questão 18. A questão 18 é uma questão de um vestibular e foi adaptada para que vocês conseguissem responder a questão. Ela informa: entre os estados dos Estados Unidos, 2 estão separados do território continental. São eles: A. Michigan e Idaho, B. Jamaica e Ilhas Galápagos, C. Alasca e Ilhas do Havaí, ou letra D. Bahamas e Ohio. Então, como eu já estava falando com vocês, os Estados Unidos é um território extenso, ele está no top 5, que a gente pode dizer, dos maiores países em relação ao seu tamanho, em extensão territorial. E como eu falei também, os Estados Unidos ele vai ser composto não só por territórios que estão juntos, mas também por territórios que estão separados. Nós sabemos que os Estados Unidos ele possui 50 estados, no entanto, 2 desses estados são separados. E é justamente isso que a gente quer descobrir com essa questão. Então aí é só pensar um pouquinho quais seriam então os estados que compõem esse país, mas no entanto não estão ligados por território. Estão ligados aí ou através de outro país ou ainda eles estão ali, são ilhas, né? Então a gente pode tentar observar que a gente vai existir diversos países que vão possuir tantas as partes
territoriais continentais, como partes territoriais que vão ser as partes insulares. Então a gente tem até, inclusive aqui no Brasil, a gente vai ter partes do nosso Brasil que são ilhas que vão compor o nosso território. Mas ainda falando dos Estados Unidos, apenas 2 desses territórios, dos países, ou dos estados que compõem esse país, é que vão estar separados. Vamos verificar então qual seria a resposta correta? Opa, a gente tem uma participação no chat, mas foi da 18. Vamos lá colocar, então, identificar qual foi a resposta dos nossos alunos. O Roger, ele colocou que para 18 é a letra C. Então, ele está identificando que é o Alasca e as ilhas do Havaí. Né? E o Roger, ele é da Escola Estadual Benjamin Magalhães Brandão. Obrigada pela sua participação, Roger, conosco esta manhã. Vamos verificar então se o Roger acertou? Então, olha lá, a resposta para a gente da questão 18 é sim a alternativa C, a Alasca e as ilhas do Havaí. Vamos verificar por que no comentário. O Alasca, cuja capital é Juneau, é o maior estado estadunidense, né? Assim que a gente chama em relação aos Estados Unidos. E assim como o Havaí, apesar de pertencer aos Estados Unidos, não possui ligação territorial com esse país. Ou seja, não está ligado diretamente à maior porção dos Estados Unidos. O Alasca, ele vai estar ligado por terra ao Canadá, e as ilhas do Havaí estão localizadas no meio do Oceano Pacífico. Então, a gente tem esses 2 territórios. A gente vai verificar isso em outros lugares também que vão estar. O Alasca ele foi comprado muito depois da formação quase completa dos Estados Unidos da Rússia. E aí, mais tarde, no mesmo período, os Estados Unidos também agregou as ilhas do Havaí ao seu território. Então, aí, a alternativa C para a questão 18. Muito bem. Partindo, então, agora para a última questão da correção de geografia, a questão 19, que já aparece para vocês. A questão 19 também é aqui do banco de dados do CMEAM, e ela informa: os Estados Unidos da América, inicialmente, era formado por 13 colônias, localizadas na costa leste da América, governadas por colonizadores ingleses que se fixaram entre os Montes Apalaches e o oceano. Tá bem tranquila essa questão, não tá mesmo? Então, letra A, no Oceano Pacífico. B, pelo Oceano Glacial Ártico. C, pelo Oceano Índico. Ou D, pelo Oceano Atlântico. Então, é uma questão mais de localização, né, do país. E a gente estudou aí, tanto em geografia quanto em história, o posicionamento dos Estados Unidos. E a gente verificou que a porção inicial dos Estados Unidos começou ali realmente naquele oceano. E a gente vai verificar, então, a participação dos nossos alunos. Temos participação no chat. O Roger, novamente marcando presença aqui, ele informa que é a letra D. Então, ele está indicando que é o Oceano Atlântico. E o Daniel também informa que é a letra D, os 2 concordam. Não tem nem muita dúvida, né, em relação a essa questão. A questão bem simples mesmo, somente ali para a gente compreender, para a gente não confundir mais. Não foi na costa oeste que os Estados Unidos começou, e sim pela costa leste. Então, ali os Estados Unidos iniciou todo o seu território, ali através da colonização britânica, principalmente, e foi expandindo o seu território, né, na chamada Marcha para o Oeste, ou a expansão para o Oeste. Vamos, então, verificar qual é a resposta correta. Então, a resposta correta para os Estados Unidos, aonde ele iniciou, qual foi, as 13 colônias estavam localizadas entre qual território? Entre os Montes Apalaches e o oceano, olha lá, o Oceano Atlântico, não tem nem dúvida, né? A costa leste dos Estados Unidos, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, quanto a costa oeste, que é banhada pelo Oceano Pacífico. Vamos fazer o comentário dessa questão? As 13 colônias eram povoações instaladas pelos britânicos na costa leste da América. No decorrer do século XVII, os colonos se fixaram entre o Oceano Atlântico e os Montes Apalaches, constituindo o embrião dos futuros 13 estados americanos. Então, a gente tem aí, nesse território, naquela pequena faixa, né, de território que pertencia à Inglaterra e hoje em dia, após a independência, pertence então ao país dos Estados Unidos, né, da onde se iniciou todo o processo, todo aquele país que hoje configura como um dos 5 maiores países do mundo em relação ao seu território.
Então, ali na divisão entre colônias do Norte, colônias do Sul, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul, todas essas 13 colônias fazem parte da história dos Estados Unidos e foram o pontapé inicial para a formação do território dos Estados Unidos. Ele foi pouco a pouco ampliando o seu território, comprando terras através de tratados com a própria ex-metrópole, no caso a Inglaterra, comprou também da França, comprou também da Espanha, teve diversas guerras com o México, no qual o México foi um dos maiores prejudicados porque perdeu grande parte do seu território e foi expandindo o seu território até chegar na costa oeste. Então ele atravessou, de uma ponta a outra do seu território. Então ele é banhado tanto pelo Oceano Atlântico na costa leste, quanto pelo Oceano Pacífico na costa oeste. Inclusive, na costa oeste, no Oceano Pacífico, é que está localizado, desse lado da costa oeste, tanto as ilhas do Havaí, como também o Alasca, que está grudado por território ao Canadá. Então aqui nós encerramos a correção de geografia, foi um prazer estar aqui com vocês e agora vamos dar continuidade à nossa correção com o professor Ananias de História. Até a próxima! Galerinha do 8º ano, galerinha boa, alegre e feliz, sejam bem-vindos à correção do Exercitando de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho. Vamos dar continuidade à nossa correção do Exercitando, dessa vez com as questões de História. Vamos lá, a aula de hoje, aula 164, correção do Exercitando, parte 2, dessa vez com as questões de História pra gente. Vamos lá, a questão na tela pra gente. É a questão 20, abordando a temática História dos Estados Unidos, que vocês estudaram anteriormente esse conteúdo. E agora é hora de colocar em prática aquilo que vocês estudaram no nosso Exercitando. Eu quero que vocês leem com atenção, a gente vai ler a questão junto, interajam no chat, para a gente ver se vocês conseguiram assimilar o conteúdo de forma satisfatória. Vamos lá para a questão no quadro para a gente. Questão 20, uma questão do Brasil Escola, diz o seguinte: leia o texto a seguir. As mulheres tinham trabalhos dentro e fora de casa. Por suas mãos, a família se vestia, comia, obtinha iluminação, tendo em vista que tecidos, alimentos e velas eram geralmente produção caseira. No século XVIII, as mulheres da colônia dificilmente ficavam solteiras, casando-se por volta dos 24 anos, bem mais tarde que as mulheres europeias do período. Já no século XX, o autor francês Alex Tocqueville notaria que as mulheres da América eram muito mais liberadas que as europeias. É um texto do historiador Leandro Carnal, do seu livro História dos Estados Unidos, das origens ao século XXI. Vamos lá, de acordo com o texto, o papel desempenhado pelas mulheres no contexto das 13 colônias dos Estados Unidos eram: opção A, era marcado pela submissão e falta de liberdade. Será que é isso que o texto fala pra gente, galerinha? Opção B, era restrito à atividade doméstica sem produtividade alguma. Será que não tinha produtividade alguma? Será que é isso que o texto fala pra gente, galerinha? Opção C, não tinha nenhuma expressividade. E opção D, eram decisivos para a economia e produção de utensílios domésticos. Então a gente está vendo que dessas 4 questões, uma é a correta, que condiz exatamente com o que o texto fala para a gente. Agora eu queria dar espaço para vocês interagirem com a gente, mandarem a resposta que vocês acham ser a resposta correta. Lembrando que a gente tem de plantão professores de História que estão dispostos a sanar algum tipo de dúvida, caso haja, galerinha. Então estou esperando que vocês mandem aqui na correção de História. Estou aguardando a participação de vocês. O Roger, da escola Benjamin Magalhães de Brandão, mandou que a questão 20, a alternativa correta é questão de letra D. Mais alguém, galerinha? Participe para a gente. A Ana Beatriz também está dizendo que a opção da letra 20, do número 20, perdão, é a letra D.
Estou vendo que vocês estão participando, a maioria de vocês aqui está apostando suas fichas na letra D, dizendo que essa é a alternativa correta. Vamos ao gabarito, ver se vocês conseguiram acertar, conseguiram assimilar o que a questão propôs para a gente. Vamos lá, na tela o gabarito. O gabarito fala o seguinte da questão 20. De acordo com o texto, o papel desempenhado pelas mulheres no contexto das 13 colônias dos Estados Unidos. Opção correta, opção de letra D. Era decisivo para a economia e produção de utensílios domésticos. O comentário diz o seguinte: de acordo com Karnal, historiador Leandro Karnal, a atividade econômica das cidades e vilarejos, à época das 13 colônias, dependia em grande parte do trabalho das mulheres, que, por isso mesmo, tinham conquistado maior liberdade do que em outras regiões do mundo, em que prevaleceu a restrição da mulher à participação da economia. Portanto, resposta correta, alternativa de letra D. Vamos agora para a questão 21. Mais uma vez, vou dar um tempinho para vocês, a gente vai ler com calma o que a questão fala para a gente. E daqui a pouco quero que vocês mandem a alternativa que vocês acham, se é aquela que mais condiz com a resposta correta. Questão 21 fala o seguinte: a conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento das 13 áreas de características diversas na América do Norte, com relação às chamadas colônias do Sul. É correto afirmar que as colônias baseavam-se sobretudo na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais com as colônias do Norte e com o Caribe. Aqui está perguntando basicamente sobre as colônias do Sul. Baseava-se em uma forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações e relações de grandes proprietários de terra. Será que era uma relação de submissão ou era uma relação de escravidão, galerinha? Letra C. Baseava-se em uma economia escravista, voltada principalmente para o mercado externo de produtos como tabaco e algodão. Lembrando que a professora falou na aula anterior que uma das características fundamentais dos estados do Sul era a chamada economia de plantation, a agricultura voltada à exportação. Letra D fala o seguinte para a gente: consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América, com a transferência de diversos produtores de tecidos vindos de regiões de Manchester. Será que a região sul-americana era voltada à industrialização, galerinha? Ou era voltado mais à questão agrária, questão de produção de plantation para exportação? Vamos ver o que vocês estão respondendo para a gente no chat. Questão 21 para a gente. O que vocês estão respondendo? O Roger Alex está enviando para a gente que a resposta correta é a letra C. A Yasmin também está enviando para a gente que a questão correta é a letra C. A Bruna está enviando para a gente que a resposta correta é a letra C. Vocês, na maioria aqui, estão apostando que a resposta correta é a letra C. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Gabarito na tela para a gente. Gabarito da questão 21 fala o seguinte: a conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de 3 áreas de características diversas na América do Norte, com relação às chamadas colônias do Sul. Eu estou perguntando aqui sobre as colônias do Sul, galerinha. É correto afirmar que a opção correta é a letra C. Baseava-se em uma economia escravista, voltada principalmente para o mercado externo de produtos como tabaco e algodão. Diferente da região norte, que era mais industrializada, a região sul primava pela forma escravista e principalmente uma economia agrária voltada para a produção e para a exportação desses produtos. Portanto, resposta correta, letra C. Vamos lá agora para a questão 22, a nossa última questão de história. Estou gostando que vocês estão participando, estão enviando a sua resposta. Isso deixa o professor muito feliz. Isso motiva a gente a continuar trabalhando para levar conhecimento para vocês. Questão 22 na tela para a gente. A questão 22, uma questão adaptada lá do Brasil Escola também,
fala o seguinte para a gente. Quando o intelectual e político francês Alex Tocqueville esteve nos Estados Unidos, percebeu que a organização política daquele país tinha uma relação muito íntima com fatores culturais, como de se encarar o trabalho como virtude. Esses traços culturais, vistos por Tocqueville, em grande parte derivam, basicamente, Tocqueville, que era o intelectual francês, visitou os Estados Unidos e viu que eles encaravam o trabalho como uma espécie de virtude. E esses traços podem ser percebidos por quê, galerinha? Vamos lá. Opção A, da cultura ibérica, em especial da hispânica. Letra B, das culturas pré-colombianas, em especial das tribos apaches. Opção C, da colonização francesa, que antecedeu a inglesa. E opção D, da religião puritana, calvinismo inglês. 4 alternativas para vocês pensarem, enviando a resposta para vocês, aquelas que vocês acham que mais condiz com o que o enunciado pede. Vamos ver a participação de vocês agora. O Roger Alex, como sempre, está participando aqui das nossas aulas, enviou a alternativa correta, a letra D. Mais alguém, galerinha, enviando resposta para a gente? Estou vendo que hoje a participação de vocês está um pouquinho mais tímida do que costumeiramente é. Vamos lá, gente, vamos responder o que vocês acham que é a questão correta, gente. Ana Beatriz enviou para a gente que a resposta correta é a letra D. A Yasmin também está enviando que a resposta correta é a letra D. A maioria de vocês aqui está colocando que a resposta correta é a letra D. Vamos ao gabarito e vamos ao comentário, ver se vocês conseguiram compreender o enunciado e conseguiram compreender qual é a questão que mais, qual é a alternativa que mais se apresenta correta. Gabarito para a gente. Questão 21 fala o seguinte. Quando o intelectual político francês Alex Tocqueville esteve nos Estados Unidos, percebeu que a organização política daquele país tinha uma relação muito íntima com fatores culturais, como o que se encara o trabalho como virtude. Esses traços culturais, vistos por Tocqueville, em grande parte derivam a alternativa correta, letra D, da religião puritana e do calvinismo. Lembrando que alguns dos chamados pioneiros, primeiros colonizadores da América do Norte, do que viria a ser as 13 colônias e posteriormente Estados Unidos, eram da religião puritana, que encaravam o trabalho como virtude. Vamos ver o que o comentário fala para a gente. Os elementos do puritanismo inglês, como a valorização do trabalho, foram decisivos para a formação do ethos, do modo de vida norte-americano, sobretudo das colônias do norte. Essa influência da religião na economia política dos americanos foi estudada com precisão pelo sociólogo austríaco Max Weber, em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Max Weber, nessa obra, tenta analisar qual a relação entre o puritanismo com o desenvolvimento do capitalismo, em especial do capitalismo norte-americano das colônias do norte. Portanto, galerinha, estou me despedindo por aqui, agradecendo a participação de vocês. Daqui a pouco a gente vai continuar a correção. Fiquem na paz. Olá, alunos do 8º ano, vamos dar aí continuidade ao nosso exercitando, vamos fazer correções aí ao nosso componente de ciências, né? Então, nesse momento, estamos aí com a aula 164, vamos fazer a correção do exercitando parte 2. E aí a gente vai relembrar o conteúdo que foi estudado, né? Nós estudamos aí sobre o sistema digestório e temos aí as questões que a gente vai analisar relacionadas a ele. Então, a questão 23, ela diz o seguinte, uma questão aqui do SEMEAM: no estômago ocorre a ação do suco gástrico constituído por ácido clorídrico e por uma enzima que atua na digestão das proteínas. Qual é o nome dessa enzima? Então, a gente tem aí as nossas alternativas, amilase, pepsina, tripsina e lipase. E aí, vocês devem analisar essa questão e marcar qual é a enzima que vai atuar ali na digestão
das proteínas. Né? Então, a gente conta também com a participação de vocês pelo chat, tá? Quem estiver acompanhando, quem souber aí a resposta dessa questão, marca aí pra gente, né? Coloca aí no chat que a gente acompanha vocês, tá? Então, é importante a gente ressaltar também, né, que o sistema digestório ele está relacionado justamente com a quebra de nutrientes, né? Então, vocês observaram lá na aula que é importante ter essa quebra de nutrientes para que o nosso organismo consiga absorver. E a gente consegue esses nutrientes através da alimentação. E a nossa alimentação é bastante variada, né? A gente se alimenta de diversos tipos de alimentos. E um deles é a proteína. E aí a gente quer relembrar aqui com vocês qual é a enzima específica que vai ali ajudar nessa digestão enzimática, que vai quebrar aquela proteína, que seria o quê? Um ovo, uma carne, um frango, né? Aquele que a gente está se alimentando ali diariamente. Tá? Então vamos observar ali o nosso gabarito. A gente observa aí qual é a nossa alternativa correta. Olha só. Então, na questão 23, a alternativa correta é a alternativa B, pepsina. Tá? Então, o que é uma pepsina? Ela é uma enzima. Lembrando que as enzimas, elas são específicas, tá? Cada enzima vai agir em um determinado nutriente. No caso da pepsina, ela é uma enzima digestiva, que ela é produzida pelas paredes do estômago. Aqui nessa imagem, olha só, a gente observa a imagem que representa para a gente o estômago. Lembrando que o estômago faz parte ali do nosso sistema digestório, né? Então aqui a gente tem um canal, que é chamado de esôfago, por onde o alimento percorre esse canal e chega aqui, ó, no estômago. Quando chega no estômago, o que acontece? É secretado o suco gástrico, que fica presente aqui, ó, nessa região dentro do estômago. E qual é a função? Né? Justamente desdobrar, ou seja, quebrar as partículas de proteínas em partículas mais simples, em peptídeos. Porque aí o que ela consegue? No caso, o objetivo da pepsina, né, quebrar ali a proteína, é justamente diminuir o tamanho dos nutrientes, né? Então ele vai aqui, ó, diminuir o tamanho dos nutrientes e ele vai continuar percorrendo o caminho pelo intestino delgado, onde é absorvido, tá? Então o principal objetivo aí do sistema digestório é justamente reduzir esse tamanho, né? Quando nós vamos nos alimentar, a gente coloca uma quantidade grande ali na boca, começa o sistema digestório através da mastigação, né? E aí com a mastigação tem também ação de enzimas, como por exemplo a pepsina, né? Então vai ter uma enzima específica para carboidrato, né, que é o amido, para proteína, como a gente observou agora, para os lipídios, as gorduras, né? Então cada um vai ter uma enzima específica, tá bom? Vamos observar agora a nossa próxima questão. Olha só. Temos aí a questão 24, também aqui do CMEAN. O processo de digestão inicia-se na boca. Nessa cavidade, o alimento sofrerá a ação dos dentes, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Como é chamada essa etapa da digestão? Celular, química, mecânica ou enzimática, né? Então, essas são as nossas alternativas aí da questão 24. Temos aqui a participação de um aluno, né? A gente tem aqui a participação, acho que é do Rogério, né? Que ele marcou aqui na questão 24 a alternativa C, que no caso ele considera ali a ação da mastigação, que é a primeira etapa da digestão, como mecânica, né? Então, vamos observar aí se ele acertou essa questão. Olha só. No nosso gabarito, a gente vai observar que a alternativa correta é a alternativa C, né? Por quê? Como eu falei para vocês, o principal objetivo da digestão é justamente triturar esse alimento. E a primeira etapa começa na boca, que é por onde a gente coloca o alimento, né? Onde a gente vai iniciar o processo de digestão. Por isso que ela é chamada de mecânica. Vamos observar aí o nosso comentário. Olha só, essa etapa da digestão é chamada de digestão mecânica por não envolver substâncias químicas que atuam no alimento. A digestão mecânica é realizada pelos dentes, né? Então, com os dentes a gente consegue o quê? Triturar esse alimento. O alimento só se tornará menor, garantindo uma melhor ação das enzimas,
que aqui já entra a ação da digestão enzimática e também auxiliando na deglutição. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente precisa ali mastigar esse alimento, né? Então, para isso, a gente vai utilizar o quê? A nossa boca, né? Quando nós ingerimos ali o alimento, como a gente observou ali na imagem, a gente vai utilizar os dentes para cortar, para triturar, para amassar. A língua, no caso da mastigação, ela auxilia para levar o alimento de um lado para outro da nossa boca, né? O músculo que vai funcionar também fazendo essa movimentação do alimento, né? Levando ele para um lado e para o outro. Além disso, nós temos também a nossa saliva, que ela tem enzimas específicas que vão atuar. No caso da saliva, existe ali uma enzima chamada de amilase salivar. Ela vai atuar especificamente no amido, né? Então, se a gente comeu, por exemplo, uma batata, né? A gente come a batata, que tem ali o amido na sua constituição. Dentro da nossa boca vai ter a digestão mecânica, porque estamos mastigando, estamos triturando, estamos diminuindo esse alimento para poder engolir, né? A gente não engole ali do tamanho que a gente coloca na boca, a gente precisa mastigar bem. E a enzimática, porque a amilase salivar vai estar presente lá na minha glândula salivar e aí ela vai conseguir já iniciar esse processo de digestão. Tá? Então, no caso da mastigação, é digestão mecânica, porque a gente está triturando e diminuindo esse alimento para engolir, né? E aí dá continuidade no processo digestivo. Tá bom? Vamos agora para a nossa terceira questão, a questão 25. O intestino delgado é um compartimento longo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento. É nele que a maior parte do processo de digestão acontece. Respectivamente, quais são as 3 porções do intestino delgado? Olha só, a gente tem as nossas alternativas. Alternativa A, duodeno, jejuno e íleo. B, jejuno, íleo e bile. C, duodeno, bile e jejuno, ou D, jejuno, duodeno e íleo. Né? Então, a gente tem as 4 alternativas e vocês deveriam responder, nesse caso, quais são as 3 que fazem parte do intestino delgado. Aqui no nosso chat, a gente tem 2 participações. Né? A gente tem a participação aqui do Rogério, da Escola Estadual Benjamin Magalhães Brandão, que respondeu para a gente a alternativa A. Né? Ele acredita que seja ali, ó, duodeno, jejuno e íleo. E temos também a participação da Ana Beatriz, que marcou também a alternativa A. Né? Então, a gente agradece a participação de vocês. Vamos observar o nosso gabarito. Olha só. Aí, né, a gente observa que os nossos alunos que interagiram aqui no chat, eles acertaram, né? A questão 25, realmente a alternativa A, duodeno, jejuno e íleo são as 3 porções do intestino delgado. Né? Então, lembrando, vamos observar aqui na próxima imagem, no nosso comentário. Olha, no duodeno ocorre a maior parte da digestão. Né? Então, é nessa parte que ocorre a absorção desses nutrientes que foram digeridos. Estando as outras partes do intestino delgado relacionadas principalmente com a absorção de nutrientes. Após sair do duodeno, que é a primeira parte, que está, no caso ali, ó, ligadinha com o estômago, né? Logo após do estômago vem o duodeno. O produto do processo digestivo segue para o jejuno. Então, o jejuno é a segunda parte, que apresenta cerca de 2,5 metros de comprimento e segue para o íleo. O íleo é a terceira parte do intestino delgado, que possui cerca de 3,5 metros. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, duodeno, jejuno e íleo. É justamente essa sequência que segue aqui, ó, o meu intestino delgado, nessa região aqui que parece que tem um monte de dobrinha e nela existem microvilosidades. Né? Então, o que são microvilosidades? São estruturas bem pequenininhas que existem também canais, né, que vão ligar ali o intestino delgado com o sistema circulatório. Né? Então, lá no intestino delgado, o que acontece? Ele vai absorver os nutrientes, né? Vai absorver ali aquela proteína que eu comi, aquele carboidrato, né? Tudo que foi digerido nesse processo, quando ele fica bem pequenininho, numa estrutura menor, ele consegue absorver. E aí, quando ele absorve pelo intestino delgado, ele leva através da corrente sanguínea
para todo o nosso corpo, né? Por isso que a gente precisa se alimentar de forma correta. Por quê, né? A gente vai levar tudo que a gente come para o nosso organismo. Então tem que ser bem distribuído, porque as nossas células necessitam dessas substâncias. Então ela é absorvida pelo intestino delgado, levada para todo o nosso corpo, né? E aí o restante que não foi absorvido, ele continua o seu trajeto, né? Então ele sai do intestino delgado, ele passa pelo intestino grosso e sai através das fezes, tudo aquilo que nós não absorvemos, tá bom? Então a gente agradece a participação dos nossos alunos, né? Agradecemos aí vocês, espero que tenham compreendido e relembrado também as questões que fazem parte aí do nosso assunto de ciências, né? Relembramos sobre o sistema digestório. E vamos continuar, né? Agora a gente continua com matemática. Olá, alunos! Então vamos continuar o nosso exercitando, falando agora de matemática, depois dessa bela aula de ciências com a professora Gisele, né? Vamos continuar os nossos estudos resolvendo algumas questões de matemática, tá bom? Tudo dentro daquilo que nós estudamos na nossa última aula. Vimos os conceitos, né? Agora a gente vai exercitar um pouquinho algumas questões. Então vamos ver a nossa vinheta da aula. Então aí está, aula 164, tá? Correção do exercitando, parte 2. Então, temos aí a parte 2 do nosso exercitando. Depois, quando você quiser pesquisar, tá? Aula 164 do exercitando. Então, vamos lá. Questão de número 26. Marque a opção que indica quais polígonos são regulares. E aí, pessoal? Desses cinco polígonos, perdão, quais deles são regulares? Vocês já podem ir colocando as respostas de vocês aqui, tá? Bom, eu falava que o Roger, né, marcou a letra C, questão 26, letra C, aí o Daniel também colocou a letra C, né? Então, segundo os nossos colegas, é a letra C o gabarito. Será que é a letra C? Será que os polígonos 1, 2 e 4 são regulares? Para a gente responder essa questão, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é um polígono regular, tá? Então, polígono regular, pessoal, são aqueles, né, que possuem os seus lados e os seus ângulos com medidas iguais, tá? Essas medidas precisam ser iguais, precisam ter uma regularidade, tá certo? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o polígono de número 3, nós temos ali lados diferentes, ó, percebam, esse lado aqui, né, pelo menos na imagem, ele parece ser menor que esse outro lado, então eu já vejo que existe uma diferença. Olhem aqui também esse de número 5, ó, existe ali uma diferença, né, em relação, por exemplo, a esse outro lado. Então, para ser polígonos regulares, eles precisam ter essas características, tá bom? Vamos ver aqui o nosso gabarito, tá? Então, de fato, é a letra C, né? Agora vamos ver o comentário. Por quê, né? Os polígonos regulares são os equiláteros e equiângulos, ou seja, o que são polígonos equiláteros? São aqueles que têm todos os lados iguais, tá? E os equiângulos, ó, aqueles que possuem todos os seus lados e ângulos de mesma medida, tá? Então, os equiláteros, eles precisam ter os seus lados com as mesmas medidas, tudo bem? E também são equiângulos, ou seja, os ângulos são iguais também, tem a mesma medida, tá certo? Então, letra C é o gabarito da nossa questão, tá? Portanto, este e este outro aqui são os polígonos regulares que nós temos aí na questão de número 26. Bacana? Parabéns a todos aí pela participação. Vamos aqui seguindo então o nosso exercitando. Questão de número 27 agora. Questão de número 27, ela é bem conceitual. Ela diz: analise se as afirmativas são verdadeiras, né, ou falsas e marque a opção que classifica a sequência corretamente. Então vamos analisar aqui a questão, o item de número 1, né? Triângulo equilátero é aquele com as medidas de todos os seus lados iguais. E aí, pessoal, o que vocês acham?
Coloquem no chat aí para a gente discutir um pouquinho. Vocês acham que essa 1 é verdadeira ou é falsa? E aí, verdadeira ou falsa? O Roger colocou aqui questão 27, né? Letra C. Coloca para nós aí, Roger, se essa questão de número 1, se esse item 1 aqui, ele é F ou V. Coloca no chat aí que daqui a pouco a gente lê o teu comentário, tá? O Daniel também pode participar e todo mundo que estiver aí assistindo a nossa aula, tá? Então vejam, vamos analisar aqui a questão de número 2, o item 2. Escaleno é o nome de um triângulo que possui as medidas de dois lados iguais. Será que isso é verdade, pessoal? Escaleno é o nome de um triângulo que possui as medidas de dois lados iguais. Ou seja, ele está dizendo aí, né? Ele está afirmando que um triângulo escaleno ele possui dois dos seus lados iguais. Será que isso é verdade ou é mentira, né? E a terceira, obtusângulo é um triângulo que possui ângulo reto. O que é um ângulo reto, hein, pessoal? O ângulo reto é aquele que forma um ângulo de 90 graus, tá? Aqui, ó, 90 graus, mais conhecido como ângulo reto, tá bom? Ele está dizendo aí que o obtusângulo é um triângulo que possui ângulo reto, tá? Roger respondeu aqui, verdadeiro, né? Então, segundo Roger, o item 1 é verdade, tá? Bom, vamos ver então o comentário. Vamos ver se essas três opções são verdadeiras ou falsas, né? Olha aí a pergunta. Ah, sim, ainda tem uma quarta sentença aqui. Chama-se acutângulo o triângulo com os seus três ângulos internos agudos. Acutângulo, segundo aqui essa proposição, né? Acutângulo é um triângulo com três ângulos internos agudos. Será que é um triângulo acutângulo? Ele possui os seus três ângulos agudos? Será que isso é verdade? E aí nós temos as quatro opções para a gente marcar, né? Vamos ver então os comentários para a gente... Então tá aqui, letra C é o gabarito da nossa questão, tá bom? Vamos ver então os comentários para a gente acompanhar. Muito bem. Ó, a afirmativa 1, ela é verdadeira, tá? Então vamos voltar aqui na afirmativa 1 novamente, tá? Para a gente analisar ela. Olha só, triângulo equilátero é aquele com as medidas de todos os seus lados iguais, ou seja, toda vez que você ouvir essa palavra equilátero, tá? Você já sabe que é um polígono, né, que possui todos os lados iguais. Bacana? Então a 1 é verdadeira. A 2, ó, a 2 é falsa. Por quê? Porque o triângulo escaleno, ele possui os três lados, né, com medidas diferentes, tá? Então, o escaleno, as suas medidas, elas são diferentes, tá? Ele falou lá na questão que dois lados eram iguais. Isso não é verdade, tá? Os três lados de um triângulo escaleno, eles são diferentes, tudo bem? Então, essa daqui, né, eu vou colocar aqui, é falsa. A primeira a gente já viu que é verdadeira, né? Vamos aqui para a terceira agora. Obtusângulo é o triângulo que possui um de seus ângulos obtuso. Olha só, o próprio nome, né? Ele já fala aí, né, pessoal? Obtusângulo é aquele triângulo que possui os ângulos obtusos, né? Essa palavrinha obtusângulo vem de obtuso, de ângulo obtuso, tá? Acutângulo vem de, né, ela deriva, né, de ângulos que são agudos, né, e assim por diante, tá bom? Vamos lá então voltar. Então o obtusângulo é o triângulo que possui um de seus ângulos obtuso, ou seja, com mais de 90 graus. O ângulo obtuso é aquele que possui uma abertura maior que 90 graus, tá? E a 4, né? Sim, essa daqui é falsa, né? Aqui é falsa. E a 4 é verdadeira. Vamos ver então a 4.
Chama-se acutângulo o triângulo com os seus 3 ângulos internos agudos, tá? Então, o triângulo acutângulo, ele possui os seus 3 ângulos, olha só, menores que 90 graus, tá? É menor que 90 graus os ângulos internos de um triângulo acutângulo, tá? Portanto, meus amigos, como foi que ficou a sequência, né? Ó, V, F, F e V. V, F, F e V, tá? Letra C é o nosso gabarito da questão de número 27, tá bom? Vamos ver como é que tá a participação aqui. O Roger colocou verdadeiro, né? Para 1, 2 falso, 3 falso e 4 verdadeiro, né? O Roger colocou aqui no nosso chat. Parabéns aí a participação do Roger, tá? Muito bem. Vamos agora para a nossa questão de número 28. Joana irá construir triângulos utilizando varetas de madeira. Ela preparou as varetas e as separou em trios para montar seus triângulos. Em qual alternativa Joana não irá conseguir montar seu triângulo? Vamos lá, pessoal. Essa daqui é uma questão relacionada à condição de existência de um triângulo, tá? Para a gente construir um triângulo, né, nós precisamos das suas 3 medidas, tá? Então, para que eu consiga fazer um triângulo, é necessário, a condição de existência é que um de seus lados, meus amigos, não seja maior que a soma dos outros 2. Vejam só. Para eu construir um triângulo, um dos lados desse triângulo não pode ser maior que a soma dos outros 2. Ou seja, se eu somar os outros 2 lados, tá? Essa soma não pode dar menor que um de seus lados, tá? Essa é a condição de existência de um triângulo, tá? Então a gente vai se valer desse conceito para a gente poder responder essa questãozinha aí, tá? Vamos lá então. Então, em qual alternativa Joana não irá conseguir montar seu triângulo? Vamos ver a questão de número A? Vejam, a questão de número A, qual é o maior valor que eu tenho aqui? Ó? É o 4, né? Então eu tenho aqui um triângulo, vamos fazer aqui rapidamente, fazer a mão livre mesmo. Ó, aqui é 4, aqui é 3 e aqui ficou meio desproporcional, né? Vamos colocar aqui ao contrário, 3 e 2, tá? A figura ficou um pouquinho desproporcional, mas é só para a gente exemplificar. Vejam só, esse lado aqui, que é o maior lado, ele não pode ser maior que a soma dos outros 2. Então vejam, aqui é 2 e aqui é 3. Somando os 2 dá 5, né? 5 é maior do que 4. Beleza, então essas medidas, com essas medidas eu consigo construir um triângulo, tá? Agora vamos supor o seguinte, vamos imaginar, tá? Que essa medida aqui não fosse 4. Vamos imaginar agora que essa medida aqui fosse 8. E aí, pessoal, olha só o que ia acontecer. 2 mais 3 é igual a 5, né? Só que eu tenho aqui um lado que mede 8. 8 é maior do que 5. Perceberam, então? Então, com esse conceito, a gente chega à conclusão de que não é possível construir um triângulo quando um de seus lados for maior que a soma dos outros 2, tá? Nesse caso aqui, como o maior lado é 4, né? E 4 é maior, ou melhor, é menor que 2 mais 3, que dá 5, então a letra A é a alternativa verdadeira, tá? Só que vejam, ele quer a alternativa em que ela não irá conseguir construir o triângulo, tá? Vamos voltar então aqui para a gente ver a letra B e a letra C. A letra B, ó, o maior lado que eu tenho é 7, né? Somando os outros 2 lados, 3 mais 5 vai dar 8. 8 é maior que 7. Então, com a letra A, eu consigo, né, fazer um triângulo e com a letra B também. Vamos ver a letra C agora. A letra C, o maior lado aqui é o 6, né? Os outros 2 somando vai dar 7. 7 é maior que 6, então beleza, consigo construir um triângulo também. Agora na letra D, vejam, um dos lados dá 11. Um dos lados dá 11, né? Somando os outros 2, que é 3 e 6, só dá 9. E 9 é menor que 11. Logo, essa letra D aqui, ó,
eu não consigo construir um triângulo, tá? Então vamos ver agora, deixa eu ver aqui as participações, né? Ninguém colocou aqui nenhuma resposta. Vamos ver então o nosso gabarito, tá? Gabarito é a letra D. Vamos ver o comentário agora. A condição de existência de um triângulo é que a medida de um lado deve ser menor que a soma dos outros. Então, vejam, somando 3 mais 6 vai dar 9, né? Então, nesse caso aqui, ó, essa condição ela não foi satisfeita, porque aqui o resultado teria que dar maior, né? Somando os dois lados, teria que dar maior que 11 e não deu, deu menor. Então, por esse motivo, tá, eu não consigo construir um triângulo, portanto, letra D é o gabarito aí da questão de número 28. Bacana? Vamos agora para a questão de número 29, para a gente fechar o nosso exercitando de hoje de matemática. Qual é o polígono cuja soma de todos os seus ângulos internos é 1260? Qual é o polígono, pessoal? É um eneágono, é um hexágono, octógono, decágono? E aí? Bom, para a gente descobrir isso, meus amigos, nós precisamos, olha só, a Ana Beatriz colocou aqui, questão de número 29, ela colocou o cálculo todinho aqui, parabéns Ana Beatriz, tá? Ela colocou aqui todos os, ela fez aqui um cálculo, colocou, né? Quem mais? O Roger está colocando 29, letra A, Ana Beatriz, letra A, Daniel, letra A, tá? Vão colocando a participação de vocês aí, enquanto a gente vai conversando aqui sobre a questão, tá? Então, de fato, meus amigos, é um eneágono. Agora, por que é um eneágono? Por que a gente chegou a essa conclusão? Vejam, para eu calcular a quantidade de lados de um polígono, eu vou usar essa formulazinha aqui, tá? S, que é a soma, né, é igual a n menos 2, esse n é o número de lados do polígono, tá? Vezes 180. Olha o comentário. Para o cálculo da soma dos ângulos internos de um polígono convexo, utilizamos a seguinte fórmula, tá? Então, S é o resultado da soma, tá? E N é o número de lados do polígono. Vamos ver o cálculo, como foi que ficou então? Deixa eu ver se mais alguém participou aqui. Tá. Tudo bem. Assim, vamos substituir S pelo valor fornecido pelo problema, tá? Então vejam, meus amigos, que aqui no problema ele já nos deu algumas informações, né? Ele disse que a soma dos lados, né, de um polígono, a soma dos ângulos, né, dá 1260. Ele já deu essa informação, foi uma informação dada no problema. Nós precisamos descobrir o número de lados desse polígono. Será que ele tem 10 lados? Será que ele tem 8, 9 lados, né? Para a gente descobrir essa quantidade de lados, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ou seja, nós vamos encontrar o valor de n, tá? Como ele deu a soma dos ângulos, nós só precisamos encontrar o valor de n, que é o número de lados. Bacana? Vamos ver como foi que ficou então? Então aqui está, ó, substituímos, né, o 1260 que foi dado no problema, na nossa fórmula, né? E aí sobrou n menos 2. Fizemos aqui a multiplicação, né, de 180 vezes n, que deu 180n, depois 180 vezes menos 2, né, que deu menos 360, tá? E aí deixamos aqui o 180n sozinho, né, para que a gente pudesse isolar o valor de n, tá? Então o resultado ficou 1620, né, dividido por 180. Aí você corta aqui os zeros, né, para ficar 162 dividido por 8, para facilitar aí a tua divisão, tá bom? Então o valor de n aqui, ó, n é igual a 9, tá? O polígono que possui 9 lados é o eneágono. E aí, pessoal, esse tipo de questão, quando vocês forem fazer alguma prova, né, de vestibular, mini vestibular, o que for, né, uma outra pegadinha nesse tipo de questão também é você saber o nome do polígono, porque às vezes você descobriu a quantidade de lados, mas você não lembra que o eneágono ele possui 9 lados, você não lembra que o decágono possui 10 lados, tá? Então é importante a gente saber esses nomezinhos,
porque senão a gente não consegue chegar na alternativa correta, tá? Porque nas alternativas ele deu o nome dos polígonos, ele não quis saber o número de lados, né? No caso aqui é igual a 9, ele não deu lá 9, 10, 11, não, ele deu o nome. Então a gente precisa relacionar esse nome à quantidade de lados, tá bom? Então vamos aqui fechar, voltar aqui no nosso gabarito, né? Então aí está, vejam, letra A é o eneágono, ele possui 9 lados, tá bom? Temos aí o hexágono, o octógono e o decágono. Então letra A é o gabarito da nossa questão, tá bom? Eu agradeço a todos pela participação e a gente se vê aqui numa próxima oportunidade. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.